Hipertensão arterial sistêmica. Um assunto muito importante, uma vez que 33% da população brasileira sofre com hipertensão. E a hipertensão não é nada do que vocês imaginam. Por quê? Porque o controle da pressão arterial, ele acontece nos rins, no tecido endotelial, o endotélio é a parede das artérias, veias e capilares, no fígado, nos pulmões. Além dos rins, fígado e pulmões e endotélios, a gente também usa o cérebro, a parte do centro vasomotor, e a hemodinâmica, que é a circulação de sangue no corpo todo. Então, a hipertensão não é como vocês imaginam, a pressão subiu e aí você toma um remédio e já resolve o problema. Não é. É muito importante que vocês saibam que o corpo tem um mecanismo de regulação da pressão arterial o dia inteiro. Independente de você ser hipertenso ou não, o nosso corpo tem um mecanismo de regulação. Por exemplo, são vários mecanismos. Um deles que eu gosto de citar aos pacientes porque a gente consegue ilustrar com os 3 principais classes de medicamentos, que são os inibidores de ECA, de enzima conversora de angiotensina, os inibidores de angiotensina e os diuréticos, são as 3 principais classes de medicamentos para hipertensão. Então, o que se passa? Quando a nossa pressão cai muito, para que a gente não morra e tenha a correta pressão nos vasos, para que o sangue chegue até a periferia, chegue a todos os tecidos, a gente precisa de um controle. E esse controle, quando a nossa pressão cai muito, ele acontece, por exemplo, na arteríola aferente dos rins. Na arteríola aferente dos rins, a gente tem quimiorreceptores, que são receptores químicos, e tem receptores barorreceptores, são receptores mecânicos. Quando a pressão cai muito, estimula as células justaglomerulares nos rins a produzir renina. E a renina é uma enzima vasoconstritora. Sempre que a gente faz uma vasoconstrição, uma constrição, uma diminuição do calibre dos vasos, a gente aumenta a pressão arterial sistêmica. A renina, ela se une ao angiotensinogênio produzido no fígado e então forma a angiotensina 1. E a angiotensina 1, ao se unir à enzima conversora de angiotensina, forma a angiotensina 2. Em resumo, a angiotensina 2 vai aumentar a vasoconstrição periférica e aumentar a pressão arterial sistêmica. Então veja, quando a nossa pressão cai muito e cai muito rápido, a tendência é que a gente faça mecanismos para ela subir. Por isso, algumas pessoas tomam medicamentos de hipertensão arterial sistêmica e desenvolvem insuficiência renal crônica. Por quê? Apenas tomam o medicamento, mas não tomam as outras medidas e os hábitos saudáveis. Consomem alimentos fritos, entopem as artérias, consomem álcool, têm muito estresse, não se alimentam bem, não fazem atividade física. Então, acham que tomando medicamento vai resolver, como na verdade o corpo tem um mecanismo de regulação e ela vai aumentando progressivamente a dose do remédio, fazendo com que às vezes ela entre em uma insuficiência renal crônica, tenha que fazer uma hemodiálise. É um assunto muito sério. Então veja, descobriu-se recentemente que a enzima conversora de angiotensinogênio, que antes achava-se que essa enzima chamada ECA era apenas nos pulmões, no endotélio dos pulmões, essa enzima foi encontrada no endotélio de todas as paredes de arteríolas, vasos e artérias do corpo todo. Isso significa que a gente tendo uma boa circulação de sangue, quando a gente faz exercício físico, o nosso sistema parasimpático é ativado, fazendo com que a gente tenha mecanismos de vasodilatação melhores. A gente também aumenta a hematopoiese, que é a produção de sangue. Outra coisa que aumenta a hematopoiese, diminuição do consumo de alimentos pró-inflamatórios, como álcool, óleo de soja, produtos industrializados e utilização da metilcobalamina para aumentar a hematopoiese. São todas medidas cabíveis para cada tipo de paciente. Lembrando que a hipertensão chegou numa pessoa pelo estresse, chegou na outra pessoa por mau sono, na outra pessoa por falta de atividade física, por falta de circulação. Algumas pessoas chegam na hipertensão pela diabetes. Hoje no SUS é conhecido como hiperdia, porque a maioria das pessoas que têm hipertensão tem diabetes, e a maioria das pessoas que têm diabetes desenvolvem hipertensão. Outra coisa, placas de ateroma. Placas de ateroma são gorduras nas artérias. São ácidos graxos poliinsaturados, que a gente chama de
placa de ateroma seria um bloqueio nas artérias, fazendo com que o calibre do vaso fique menor, então passa menos sangue, fazendo com que o trabalho do coração aumente. Então, veja, quando a gente tem mais volume de sangue, mais água, porque o sangue é 92% água, a gente aumenta a vasodilatação, a produção de óxido nítrico no endotélio das artérias, facilitando assim a diminuição da pressão arterial. Quando a gente tem menos volume de sangue, a tendência é que a gente faça uma vasoconstrição para poder facilitar o trabalho do coração, através da endotelina 1, para que a gente possa carregar o sangue que a gente tem. Então veja, as pessoas às vezes tomam diuréticos achando que só aquilo vai resolver o problema, como na verdade ela precisa mudar todos os hábitos dela, porque o próprio diurético, se os hábitos combinados não estiverem adequados, usando álcool ao mesmo tempo, por exemplo, vai trazer uma desidratação severa, aumentando ainda mais a pressão, mesmo tomando antihipertensivo. Então, compartilhe esse alerta sobre a complexidade da pressão arterial sistêmica, o perigo que tem da pessoa desenvolver AVC, principalmente quando ela é deficiente de sangue, deficiente de metilcobalamina B12 e quando ela está com inflamação subclínica no corpo. Compartilhe a importância de consumir ômega 3, de fazer atividade física, de ter uma vida centrada, com menos estresse, dormindo cedo, respirando bem, comendo adequadamente. Compartilhe esse alerta para que as pessoas não acreditem que tratar a hipertensão arterial sistêmica é somente tomar um remédio. Obrigado.